O Balanço Geral recebe nesta semana os candidatos à Prefeitura de Brusque para uma sabatina. Quem está comigo hoje no estúdio mais uma vez é minha colega jornalista Grace Cezemel. Boa tarde, Grace. Oi, Caleb. Boa tarde para você. Boa tarde também para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. E por ordem de sorteio recebemos hoje o candidato à reeleição André Vecchi do PL. Cada candidato vai ter 10 minutos para responder os questionamentos. Seja bem-vindo, candidato. Prazer recebê-lo aqui. O saneamento básico é uma necessidade até 2033. Há um prazo estabelecido no governo federal para que os municípios recebam o tratamento. Há uma expectativa de investimento para que até 2028, segundo seu plano de governo, Brusque tenha até 30%. De que maneira isso vai acontecer? Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde, Grace. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Bem, o esgoto sanitário é um problema crônico da cidade de Brusque. Há décadas que a cidade não faz nenhum tipo de investimento ou que não avança com nenhum tipo de projeto ou concessão. O nosso governo, em menos de um ano, teve a coragem e a prioridade de estar trabalhando nesse sentido. A gente fez uma cooperação técnica com o IPGC, que é um instituto internacionalmente reconhecido e premiado em relação a parcerias público-privadas, e a gente já está avançando, já estamos na fase final do edital de concessão do esgoto sanitário. A audiência pública deve ser feita ainda esse ano, passado pelo Tribunal de Contas, e até o início do ano que vem o edital publicado, para que a gente tenha até o final do ano que vem uma empresa já operando, e a nossa meta é até 2028 concluir até 30% da coleta e tratamento do esgoto na cidade, um projeto que no total prevê um investimento de R$1 bilhão no município. Lembrando que Brusque é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, sempre bem posicionado em rankings nacionais, mas o que nos deixa um pouco abaixo na nossa colocação é o fato de não ter um único metro sequer de esgoto doméstico coletado, imagina então tratado. E o nosso governo já está tendo o pulso e a coragem, lembrando, em pouco tempo, de estar avançando com esse edital tão importante para o saneamento na nossa cidade. Candidato, a gente sabe que muitos municípios aqui de Santa Catarina, especialmente da nossa região, buscam se tornar cidades inteligentes. Inclusive Brusque também tem seguido essa tendência, investido em iluminação pública, tecnologia, câmeras de monitoramento, mas a gente sabe também que não é só isso. É preciso pensar em mobilidade urbana e também transporte público. Por isso eu te pergunto, quais são os seus projetos para melhorar essas questões no município? Nós vamos aliar a tecnologia em diversos fatores. A gente já tem hoje uma lei da inovação, que inclusive eu apresentei à época quando era vereador, com R$1 milhão previsto para investimento em diversas áreas, sobretudo na educação, e o projeto Brusque Mais Inteligente, que nós já iniciamos numa parceria com o governo do estado. Brusque é a cidade pioneira a estar implementando esse projeto, que vai prever o investimento em várias áreas. Uma delas é a iluminação pública, como tu bem colocaste, mas também a parte da segurança, com a instalação de câmeras inteligentes, com reconhecimento não só de placa de veículos, mas reconhecimento facial em escolas, postos de saúde e também nas principais vias da cidade, para que a gente possa continuar sendo uma das cidades mais seguras do país. E o transporte coletivo faz parte também desse processo. Lembrando que há 10 anos já que a Justiça solicitou que a Prefeitura realizasse um novo edital de concessão. Hoje o transporte público de Brusque ele opera num caráter precário, emergencial, um contrato que está judicializado. A gente sabe que a empresa hoje não tem garantia nenhuma para estar investindo em frota nova, mas já estamos também trabalhando nesse novo edital. Diversos governos passaram, tiveram tempo e não fizeram, e a gente está colocando a mão na massa para resolver esses problemas crônicos da cidade. Então a gente já está encaminhando com esse edital. Logo após as eleições a gente vai estar realizando audiência pública e também em 2025 vai ser publicado o edital e a nova concessão passa a operar para que a gente possa ter um transporte público mais atrativo, de melhor qualidade, a um preço mais justo e que as linhas atendam às demandas da cidade, que é uma realidade muito distinta daquela que foi há 10 anos, por exemplo. O senhor faz parte do PL. Desta maneira, há um grande movimento no Brasil, através deste partido, para que se implementem escolas cívico-militares. O senhor segue essa tendência e no seu plano de governo assim está. Existe essa proposta efetivada? Ela já poderia ter acontecido, se não aconteceu, qual o motivo? E recursos, de onde virão? Serão recursos advindos do governo do estado ou recursos do próprio município? Sendo que o orçamento previsto em R$1 bilhão para o ano que vem, ele está bem comprometido, né, candidato? Exatamente. Obrigado pela pergunta, Caleb. Esse é um tema de interesse da nossa cidade. Em 2021 foi implantada a primeira escola cívico-militar em Brusque, à época ainda com o presidente Bolsonaro, que é a escola do Paquetá. Infelizmente, o governo atual do PT
do Lula, ele resolveu acabar com esse programa em todo o país. E o nosso governo, mais uma vez, teve pulso, teve coragem de manter essa escola cívico-militar. Nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, criando o programa municipal das escolas cívico-militares. E além de manter que já existia, nós ampliamos. Hoje são 4 escolas, nós temos 12 militares da reserva contratados atuando com esse projeto e que tem dado super certo. A escola do Paquetá, por exemplo, que é a mais consolidada, a gente teve um aumento no IDEB, porque a presença dos militares não influi, não interfere dentro do aspecto pedagógico, na sala de aula, mas a questão do comportamento, dos valores, do respeito, da disciplina, de obedecer aos pais, de ter um bom comportamento na sala de aula, isso tem impactado positivamente toda a comunidade. E o nosso plano de governo prevê a gente dobrar de 4 para 8 escolas cívico-militares para que mais comunidades possam ter acesso a essa política pública que tem dado tão certo na nossa educação. Em relação às cheias, o senhor quer criar parques esponja ou então alagáveis no município. Onde seriam instalados esses parques e eles seriam suficientes para minimizar as questões, os impactos das enchentes no município de Brusque? Brusque tem sofrido muito com enchentes, né? Nos últimos 5 anos, a cidade passou por 19 enchentes. Dessas 19, 12 delas foi durante o meu governo e do DECO. Então a gente passou por um período muito difícil de muita aprovação e que a cidade, resiliente como sempre, conseguiu superar. Todas as obras foram continuadas, todos os projetos foram continuados e a gente nunca usou desculpa de enchente como muleta para não avançar nas áreas que são importantes. A gente está avançando já com a Avenida Beira Rio, sentido Dom Joaquim, que é estratégica, é importante. A gente vai avançar depois a abertura da Avenida Beira Rio até o sentido da Estrada da Fazenda, que é um canal extravasor que alivia muito, né, as cheias. Tem lugares que antes da Beira Rio, margem esquerda implantada, com 7 metros colocava água nas casas. Ano passado, com 9 metros, a água não chegou, o que mostra a efetividade das avenidas Beira Rio. E as obras e a proposta do Parque Esponja, né, desses locais, a gente prevê principalmente nos bairros, como o canal extravasor da Limeira, que a gente já tem projeto e deve estar iniciando ano que vem, após o licenciamento ambiental, como também toda a bacia do Cedrinho, em que a gente vai ter algumas regiões em que, ao rio transbordar, o Ribeirão, ele vai primeiro preencher esse espaço, segurando a velocidade da água e evitando que a água avance para as casas. Então, dentro dessas propostas de drenagem, né, e de trabalhar toda a questão das enchentes das bacias, que a gente vai trabalhar principalmente nos bairros, os parques esponjas estão previstos. A cidade cresce, desenvolve, está entre os 5 municípios mais seguros do estado de Santa Catarina, referência também nacional, mas tem as suas demandas. Esse crescimento, ele gera danos para a saúde, eu digo demandas para a saúde, para a educação e também para a habitação. Como que as pessoas vão trabalhar em Brusque, preencher as vagas nas empresas, se muitas delas não têm um salário compatível com a necessidade para pagar um aluguel no município? O que o senhor pensa em relação a isso? Hoje, um dos grandes problemas para quem mora em Brusque é, de fato, o valor do aluguel, né? A gente tem um plano diretor que estava até então ultrapassado, né, que era para ter sido revisado em 2018 e, mais uma vez, o nosso governo conseguiu revisar o plano diretor, foi sancionado e, pela vacância da lei, ela entra em vigor no dia 3 de outubro, o que permite um adensamento maior, ou seja, a gente vai poder ter uma oferta maior de moradia, mantendo a demanda ou subindo um pouco, a gente consegue, numa relação de mercado, reduzir o custo do aluguel. É claro que a habitação social também é uma grande demanda. A gente tem hoje, no cadastro atualizado, aproximadamente 500 famílias esperando por uma moradia. E isso o município não tem recursos próprios para aportar e ficar construindo as casas, porque, como bem colocado pelo Caleb, nosso orçamento de 1 bilhão já está boa parte dele comprometido. Isso demanda de uma articulação com o governo do estado, mas sobretudo com o governo federal, que possui programas como Minha Casa Minha Vida, por exemplo, em que a prefeitura pode estar dispondo do terreno, né, e o governo federal financiando a construção do imóvel para que as famílias, sobretudo aquelas que mais precisam, possam ter acesso a uma moradia digna e aí sim elas poderem trabalhar e poder seguir a sua vida sem ter esse alto custo do aluguel comprometendo a sua renda. Candidato, brevemente, o senhor fala na implantação do projeto Mãe Brusquense, que além de ampliar a atenção às gestantes, também prevê o Bolsa Maternidade. Como funcionaria essa bolsa e esse projeto? O Bolsa Maternidade, ele prevê que a gente tenha todo um cuidado, um amparo para as mamães, não só no período da gestação, com acompanhamento nas unidades básicas de saúde, toda a estrutura que a gente tem dentro do SUS, mas também o pós, né? Que a gente poder proporcionar um material inicial, né? Uma bolsa com os equipamentos, com fralda, com leite, principalmente para aquelas mães que hoje precisam, né, de um amparo maior do ponto de vista social e que a prefeitura vai estar lá para dar todo esse cuidado, esse carinho, para que a mamãe possa ter, né, esse início, né, da vida do seu filho com a qualidade necessária e com o apoio da prefeitura. Candidato André
André Vecchi à reeleição na cidade de Brusque pelo PL. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade. Eu quero dizer que eu me preparei muito para poder estar prefeito e para continuar prefeito dessa cidade. Eu trabalho há mais de 10 anos na administração pública municipal. Comecei como estagiário, cheguei a ser secretário municipal, trabalhei na prefeitura de Blumenau com o então prefeito Napoleão Bernardes, querido amigo, hoje deputado estadual. Fui eleito vereador em 2020, presidente da Câmara. Giramos uma economia de R$500 milhões só com uma reforma administrativa na Câmara de Vereadores e agora prefeito. Além disso, eu estudei muito para poder fazer o melhor trabalho possível. Sou formado em administração pública pela UDESC de Balneário Camboriú, concluí esse ano meu mestrado em administração na UDESC e na ESAG em Florianópolis e estou preparado para continuar à frente da prefeitura e enfrentar os desafios que a nossa cidade tem e que precisa de um gestor com preparo para poder fazer a diferença. Nós dobramos o número de médicos, reduzimos o déficit da Previdência, reduzimos o gasto com o pessoal, fizemos muito em pouco tempo. E para a gente continuar avançando, eu preciso do seu voto. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 22, André Vecchi e Deco Battisti. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Grace Cezemel, pela companhia. A entrevista de amanhã é com o candidato Danilo Visconti, do Democracia Cristã. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o ndplay.com.br. E não se esqueça, no sábado, dia 21,